Olá! Essa aula nós vamos falar sobre as leis de Newton. É uma aula voltada para o 9º ano de ciências, mas na parte da física, na introdução à física, tá bom? Essa aula é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Primeira coisa que nós vamos falar nessa parte de física, que está dentro de ciências, é sobre as grandezas escalares. Existem grandezas físicas que podem ser representadas somente por um valor numérico e uma unidade de medida. Elas são chamadas de grandezas escalares. Por exemplo, ao dizer que são 10 horas ou que a temperatura é 30 graus Celsius, não é necessária nenhuma outra informação, além do tempo e da temperatura. A pressão e a massa são exemplos de grandezas escalares. Outras grandezas, além do valor numérico e de sua unidade de medida, possuem direção e sentido. Elas são chamadas de grandezas vetoriais. A força e a grandeza vetorial, assim como a velocidade, a aceleração e o deslocamento, são exemplos de grandezas vetoriais. Vamos observar esse exemplo aí. Nessa situação, são destacadas duas forças, desses dois homens, que estão sendo aplicadas na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, quer dizer, da esquerda para a direita. Nessa outra situação, são duas forças de dois homens diferentes, que estão na direção horizontal, mas os sentidos estão opostos, Do homem 1 está da esquerda para a direita e do homem 2 está da direita para a esquerda. É possível perceber, pelo exemplo acima, esse exemplo aí que a gente viu, que a força possui direção e sentido, mas a força também possui intensidade. Para entender, vamos ilustrar esses exemplos aí. Considere que o indivíduo 1 está aplicando uma força de 60 newtons. Newtons é a unidade de medida para a força, tá? Sobre a caixa. E que o indivíduo 2 está aplicando 40 newtons sobre essa caixa. Situação A. Observe que a força 1 do homem 1 e a força 2 têm a mesma direção e sentido. Então, eu vou somar essas duas forças, porque está na mesma direção e no mesmo sentido. Já na situação 2, a força 1 e a força 2 estão em sentidos contrários. Então, eu vou subtrair essas forças, ok? Se adotarmos o referencial com a orientação da esquerda para a direita e a força resultante for nesse mesmo sentido, o sinal vai ser positivo. No caso da força resultante ser da direita para a esquerda, seu sinal vai ser negativo. Dessa maneira, após definido o referencial, as forças que estiverem no sentido do referencial terá sinal positivo e as que estiverem no sentido contrário terá sinal negativo. Resumindo. Aí nessa situação das caixas, em que esses dois homens estão fazendo a força no mesmo sentido, da esquerda para a direita, nós vamos somar essas forças, para poder ver a força que está sendo aplicada aqui nessa caixa. Quando esses dois homens estão em sentidos opostos, ao invés de somar, nós vamos subtrair a força para ver qual que está aplicando nessa caixa aí, certo? Resumindo, é isso. Aí nós vamos falar sobre a força de atrito. Existem vários dinamômetros, que é isso aqui, ó. Um dos mais comuns é composto por uma mola no interior da câmara que possui escala previamente calibrada, como nessa imagem aí. O dinamômetro tem a função de medir a intensidade de forças que é expressa em newtons. Etapa 1, da experiência, que um professor fez em sala de aula. Na primeira etapa da atividade, o professor pediu aos alunos que conectasse o dinamômetro no centro do espiral de um caderno. Em seguida, eles colocaram o caderno sobre a superfície nivelada e com um piso liso. O professor então pediu para que os alunos aplicassem uma força na horizontal, puxando o caderno lentamente pelo dinamômetro, e que anotassem a medida obtida no aparelho após ele se estabilizar, ou seja, no momento exato em que o caderno começou a se deslocar. Aí você vê que nessa primeira etapa, nesse chão liso, foi de 9 a 10 newtons aí, entre 9 e 10. Já na outra
o professor pediu para que fizesse a mesma coisa, puxasse o caderno, só que num chão áspero, né? Mais áspero. E aí, quando começasse a puxar o caderno começasse a deslocar, a gente visse aí onde estaria a força, que no caso foi 14 newtons. Então, nessa atividade, a gente observou o quê? Que existe a força de atrito, né? Esse tipo de força está presente em diversas situações do nosso cotidiano, nas quais existe o contato entre duas superfícies que se movem ou tendem a se mover em relação à outra. Ela permite a execução de diversas tarefas diárias, como escrever ou apagar anotações no caderno, escovar os dentes, caminhar ou até mesmo sentar. A força de atrito ela vai atuar no sentido contrário do movimento. Quando puxamos o caderno para a frente, a força de atrito agiu no sentido contrário, para trás. Então, a força de atrito ela age no sentido contrário à força exercida no caderno. Então, se a força exercida no caderno foi para a frente, a força de atrito vai ser para trás, é no sentido contrário. Nós vamos estudar aí as leis de Newton, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre Isaac Newton. Ao longo do tempo, diversos cientistas contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos. Um dos mais que se destacou assim nesses estudos foi o filósofo e matemático inglês Isaac Newton, que no livro Principia enunciou 3 leis básicas para o movimento. As leis por ele descritas permitiram aos pesquisadores posteriores aplicá-las em diversas finalidades, como no lançamento de satélite, ao espaço, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de diferentes tipos de veículos, no estudo de fluxo sanguíneo nas artérias, entre outras coisas. A primeira lei de Newton a gente vai chamar de princípio da inércia. Aí a gente vai ver nessa situação aqui do ônibus. O ônibus ele está em movimento e todo mundo aqui está sentadinho e esse homem está em pé aqui, né? O ônibus está em movimento. Aí o que é que aconteceu aqui? O ônibus precisou frear, ocorreu uma frenagem nesse ônibus, precisou frear, ou seja, diminuir a velocidade que ele estava. E o que foi que aconteceu com as pessoas que estavam dentro? Elas também se movimentaram, foram para a frente aqui, ó. Essa mulher aqui está vendo, você está vendo que está para frente, o homem que estava em pé, ele foi para frente. Porque o que é que acontece? Na primeira lei de Newton, que é a lei do princípio da inércia, é que aquilo que está em movimento tende a ficar em movimento e aquilo que está em repouso tende a ficar em repouso. Então, nesse caso aqui, esse ônibus que está em movimento, digamos que ele está a 60 km por hora, a velocidade dele, todas essas pessoas que estão dentro desse ônibus também estão a 60 km por hora, elas estão em movimento junto com o ônibus. Então, quando esse ônibus ele freia, sofre essa frenagem, diminui essa velocidade para 40 km por hora, por exemplo, o corpo, né, dessas pessoas que estavam em movimento tenderam a ficar em movimento naquela mesma velocidade que o ônibus estava no início, 60 km por hora. Então, quando tem uma brusca frenagem aí, o corpo ele vai ser jogado para frente porque ele tende a continuar em movimento. Aí eu trouxe o exemplo, né, por exemplo, de uma pessoa que está em uma velocidade em um carro. Ela está dirigindo o carro em velocidade, não está com cinto de segurança, certo? E aí ela bateu em um muro. Quando essa pessoa ela bate no muro, o corpo ele tende a ser ejetado para fora para continuar em movimento, porque o carro estava em movimento e o corpo estava em movimento. Digamos que esse carro estava a 140 km por hora e o corpo também estava a 140 km por hora. Quando houve a batida no muro, o corpo ele foi ejetado para fora a 140 km por hora. Ele continuou no movimento que o carro estava, certo? Então, porque a lei da inércia é essa. Você está em movimento, se tende a continuar em movimento. E aí a importância do cinto de segurança, né? Porque como eu falei aqui, por exemplo, uma pessoa, ela tá lá no carro em alta velocidade, ou ocorreu alguma coisa, um acidente, capotou o carro, alguma coisa assim, o pneu saiu, né, nesse movimento, o corpo ele vai tender a continuar em movimento. Então precisa do uso do cinto de segurança para que esse corpo ele também seja freado, também diminua a velocidade dele. Então,
Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do homem que estava num carro a 140 km por hora. E aí bateu no muro. O carro, ele freou, ele parou o movimento, mas aí o corpo, se ele não estiver com cinto de segurança, ele tende a ser ejetado para fora do carro a 140 km por hora. Mas se ele tiver com cinto de segurança, o cinto de segurança vai fazer a frenagem, né? O freio, a diminuição da velocidade do corpo dele, vai segurar ele dentro do carro, né? Vai diminuir a velocidade dele, que estava a 140 km por hora, certo? Então, essa é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Quando estamos em movimento, tendemos a continuar em movimento, desde que não tenha nada que impeça a gente, como no caso do cinto de segurança, que vai nos impedir, que vai nos segurar aí. E também os airbags, né? Tá mostrando aí essa colisão, esse teste de colisão dos dois veículos, e esses de vermelho aí, vai ter, o carro ele tem que ter hoje, né? O cinto de segurança e tem que ter os airbags. Por quê? Porque mesmo estando em movimento, mesmo tendo cinto de segurança para frear aquele corpo que estava no movimento do carro, no mesmo movimento do carro, o corpo ele vai para frente mesmo assim. Então precisa do airbag para poder proteger essa pessoa aí de estilhaços de vidro ou alguma coisa nesse sentido, de não machucar se tiver algum desprendimento de alguma coisa dentro do carro, certo? Então precisa do airbag. A segunda lei de Newton a gente também chama de princípio fundamental da dinâmica. Aí esse professor, ele fez uma experiência com o aluno. Ele trouxe 2 caminhões, um caminhão sem nada, né? E outro caminhão ele colocou umas bolinhas de gude em cima, né? Uma massa. E aí ele empurrou esse caminhão na mesma velocidade com a régua. E aí você vê que o caminhão que não tem massa, né? Que não tinha nada ali em cima, ele teve uma velocidade maior, andou mais rápido e foi na frente do que aquele caminhão que tinha massa, que estava mais pesado, ele foi mais lento aí nesse sentido. Ou seja, quando a gente aplica a mesma força e intensidade em corpos diferentes, quanto maior a massa do corpo, menor é a aceleração. Ou seja, quanto mais pesado, menor vai ser a aceleração desse corpo, no caso desse caminhão. E quanto maior a intensidade de força aplicada ao corpo, maior vai ser a aceleração. Em outras palavras, a aceleração é diretamente proporcional à força, né, resultante aí, a força de empurrar aí esses carrinhos aplicada ao corpo, e é inversamente proporcional à massa. Então, quanto mais pesado o caminhão estiver, a aceleração vai ser menor, e aí vai precisar de mais força para que ele ande na mesma aceleração do que está com a menor massa. Aí a gente vê a fórmula, né, da intensidade da força resultante. Ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. Agora a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton é o princípio de ação e reação. Então aí ele trouxe o exemplo de uma mulher que está jogando um basquete aí. Ela, quando empurra essa bola de basquete para o chão, a bola também empurra a mão dela. Então tem uma ação e reação. Ela fez a ação de empurrar a bola e a bola também empurrou a mão dela, que foi a reação. Ela fez a ação de empurrar a bola e a reação foi a bola empurrar a mão. Então sempre tem aí essa ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Enquanto uma coisa faz algo na outra, a outra também traz essa reação para aquilo que começou. Então, a lei da ação e reação. Força-peso. Para a gente considerar aí, os estudos viram o quê? Por que aqui no planeta Terra tudo está encaixadinho no lugar, não é disperso no universo? Porque aqui no nosso planeta Terra, nós temos a força da gravidade, né? Nós temos a gravidade aqui que nos puxa, que nos atrai para o centro do nosso planeta, tá? Então, os corpos que estão no universo, eles vão se atrair pela gravidade, tá bom? Pela gravidade. E aí, esses corpos vai ser proporcionalmente, né? Essa força de atração vai ser proporcionalmente à massa e inversamente proporcional à distância. Aí, para poder exemplificar, trouxe esse exemplo aí, né?
um professor deu dois sacos de areia, um mais leve com 300 gramas e um mais pesado com 900 gramas. E aí a gente vai ver a aceleração da gravidade, né? E a gente consegue observar essa aceleração da gravidade, ou seja, que existe no planeta Terra uma gravidade que puxa a gente para o centro da Terra. É o exemplo aí, ó. Quando uma laranja ela cai da laranjeira, ou seja, do pé de laranja, durante sua queda, a laranja adquire uma aceleração chamada de aceleração de gravidade. Essa aceleração de gravidade o quê? É a atração que a gravidade está fazendo para puxar essa laranja que saiu do pé de laranja para o centro da Terra. Então, essa é a aceleração, é a velocidade que essa laranja adquiriu quando caiu do pé de laranja até a Terra, até o chão. Porque essa gravidade foi que puxou essa laranja para o chão, certo? Aí vamos ver a fórmula, né, de intensidade de força-peso aí. Então, o peso, né, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa gravidade vai ser uma constante. Aqui na Terra, por exemplo, vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. No sistema internacional, a massa sempre vai ser em quilogramas. Quando você for colocar na fórmula, a massa vai ser em quilogramas. O peso, né, a força-peso vai ser em newtons. E a gravidade vai ser em metros por segundo ao quadrado, que é uma constante que sempre quando for na Terra vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já tem essa constante, já sabe que vai ter essa constante. Os movimentos dos corpos em queda livre. A queda livre dos corpos é caracterizada pelo movimento retilíneo uniformemente variado, pois sua trajetória percorre uma linha reta, tem direção constante durante essa trajetória, é a aceleração da gravidade. Então, está mostrando o menino que soltou aí essa bola. Essa velocidade vai ser constante, essa aceleração vai ser constante, sem considerar a resistência do ar, por exemplo. Só que a gente pode ver, né, que pode ter a resistência do ar. Aí aqui trouxe o exemplo de uma menina que pegou uma borracha, duas borrachas, essas de apagar mesmo o lápis da gente. Duas borrachas. Aí uma borracha ela fez um mini paraquedas e a outra ficou sem o paraquedas. Quando ela soltou na mesma altura, a que não tinha o paraquedas chegou primeiro no chão do que a que tinha o paraquedas. Por quê? Porque tem a resistência do ar. O ar, ele trouxe essa resistência para essa borracha que tinha uma superfície maior, né? Então, quando tem essa superfície maior, a resistência do ar vai trazer e aí a velocidade vai ser menor aí, tá bom? Aí vamos ver a diferença entre massa e peso. Gente, a gente sempre fala errado. Ah, quanto você pesa? Ah, eu perdi tantos pesos, né? Tantos quilos de peso, né? Perdi peso na minha dieta. Isso é errado, a gente fala de forma errada. Massa e peso são coisas diferentes. Massa está representada em quilogramas e em gramas, e o peso está diretamente ligado com a gravidade, tá? Com a gravidade. Então, o peso, por exemplo, de uma pessoa aqui na Terra e lá na Lua, ela vai ser diferente. Só que a massa dela vai ser igual, tanto aqui na Terra quanto na Lua. Por exemplo, uma pessoa que tem 50 quilos, né? 50 quilos, que é a massa. Ela aqui na Terra vai ter 50 quilos e lá na Lua ela vai ter 50 quilos. Já não vai ter o peso igual. Uma pessoa que tem 50 quilos, o peso aqui vai ser maior porque a gravidade aqui é 9,8 e lá na Lua o peso vai ser menor porque a gravidade lá é 1,6. Então, o peso vai variar dependendo do local, né? Por exemplo, Terra e Lua. E a massa ela vai continuar constante, certinha ali nesses ambientes, que vai continuar sendo 50. Então, a diferença entre massa e peso é isso. O peso está intimamente ligado com a gravidade. E a massa não. Ela é representada por quilogramas, por gramas. Tá bom? Essas são as 3 leis de Newton.